a ofendida tem a possibilidade de escolha, né, do local onde ela vai pedir as medidas protetivas, né? Ela pode pedir, então, no foro do domicílio dela ou da residência dela, do lugar do fato, onde aconteceu, né, a situação lá, a violência doméstica, ou no domicílio do agressor. Então, veja que esse artigo, ele está absolutamente de acordo com a regra de hermenêutica prevista lá no artigo 4º da Lei Maria da Penha, que diz que todo aplicador, então, dessa lei de proteção integral, ele tem que levar em consideração o quê? Os fins sociais, né, desta lei e as condições peculiares daquelas mulheres que sofreram ou estão sofrendo uma situação de violência doméstica. Então, justamente por isso que este artigo dá a opção para a mulher escolher onde é mais adequado, considerando as necessidades, as condições pessoais dela, postular aquelas medidas protetivas, né? Isso a gente vê na prática, e agora, especialmente nessa época de pandemia, que às vezes, o que vai acontecer? O fato acontece num lugar, ela vai embora para um outro lugar, né? Vai morar com a mãe, vai morar com um familiar, se afasta daquela cidade, não pede a medida protetiva no local onde aconteceu o fato e chega lá na nova comarca e faz um pedido de medida protetiva, né? Então, nós temos que estar atentos a isso, porque nós não podemos dizer não para a vítima, né? Então, nós temos que ter esse olhar que a Lei Maria da Penha nos propõe, né? E atentos a esse artigo 4º, de forma, então, a apreciar o pedido de medidas protetivas daquela mulher, né? E a gente tem que pensar que toda vez que a gente está falando em medida protetiva, não se trata apenas daquela decisão do juiz, daquele papel que diz que aquele agressor não pode se aproximar dela, ou determinar um afastamento do agressor do lar. A medida protetiva é muito mais ampla, né? O objetivo é o quê? Mobilizar toda uma rede de apoio para aquela mulher. E essa rede de apoio tem que estar onde? Perto da mulher, perto da vítima direta e das vítimas indiretas, né? Então, de nada adianta eu exigir que ela faça o pedido de medida protetiva lá, então, onde aconteceu o fato, se toda a rede, a Patrulha Maria da Penha, né, o CRAS, o CREAS, toda a rede de assistência, por exemplo, de saúde mental, o CAPS, a gente sabe que a referência da mulher é sempre a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção para isso, né? E também aproveitando essa questão das medidas protetivas e do processo criminal, chamar atenção também para a autonomia das medidas protetivas em relação ao processo criminal e ao inquérito, né? Então, ou seja, não é necessário, não se pode exigir que a vítima registre uma ocorrência policial para postular uma medida protetiva, né? Nós já temos precedentes já de longa data do STJ, né? Temos inclusive enunciado do Fonavide, que deixa claro que são institutos independentes, né? Então, neste momento, especialmente de pandemia, mesmo aqueles colegas, né, que têm entendimentos um pouco diversos, acho que é o momento da gente flexibilizar, né, esses entendimentos, porque nós não podemos deixar as nossas mulheres desassistidas e desprotegidas. Muito bem, obrigada. Parabéns, Madjely. Agora, a nossa querida colega do Mato Grosso do Sul, Jaqueline, presidente do Fonavide, obrigada pela presença aqui conosco, para as suas considerações sobre o que está acontecendo aí em Campo Grande, em tempos de pandemia. Olá, Adriana, um beijo para a Luciana e para a Madjely também. É um prazer muito grande estar aqui como juíza de Campo Grande, da Terceira Vara de Violência Doméstica, do Juizado, e também como presidente do Fonavide, né, do nosso Fórum de Juízas e Juízes de Violência Doméstica. Bom, eu anotei aqui basicamente o que foi falado, primeiro pela Adriana, né, como a gente tem uma situação um pouco diferente, porque na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, se concentram todos os órgãos, né, e ali está presente essa rede, esse encaminhamento para toda a rede já é feito desde o primeiro momento que a mulher chega na Casa da Mulher Brasileira, mesmo que ela não peça medida protetiva, através do setor
psicossocial, então a gente tem uma diferenciação aí de situações, né? Ela já é encaminhada, então, também para a Defensoria Pública, então, o artigo 18 ali, que a Adriana falou da modificação, já é esse encaminhamento, mesmo antes do deferimento, da análise da medida protetiva, ela passa pela Defensoria, e todos esses compartilhamentos de informações, tanto do relatório do atendimento psicossocial dela, a gente já tem um equipamento interno, que é o sistema IRIS, de comunicação entre nós, os órgãos que estão ali dentro da casa. Então, eu sei por todos os setores que ela passou, onde que ela já teve o atendimento e o que está faltando para ela, para mim fazer, então, o encaminhamento final. Então, fica uma coisa bem mais fácil, porque a gente tem uma visão global do atendimento que a mulher teve ali até o pedido de medida protetiva chegar, né? Que chega no mesmo dia, mas todos os atendimentos dela são simultâneos. Então, ela entra, ela vai para o setor psicossocial, vai para a delegacia, para a DEAN, se ela tiver interesse em fazer um registro, é já encaminhada no mesmo momento para a Defensoria Pública. E agora, com a pandemia, é claro que alguns atendimentos ali estão sendo feitos de forma remota, né? Que é a Defensoria, o nosso atendimento da vara, da promotoria especializada, mas a Casa da Mulher Brasileira está funcionando 24 horas, ela está em atendimento, com a possibilidade de fazer o registro online da ocorrência, e a gente está tentando, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está desenvolvendo uma forma de ela fazer um pedido online da medida protetiva também. Por hora, ela está fazendo um pedido através ou no registro online do boletim de ocorrência, ela já informa, né, a medida que ela quer, e a delegacia vai entrar em contato com ela já para todas essas informações quanto ao formulário e tudo, ou ela já entra em contato com a Defensoria Pública para fazer o pedido também. Bom, com relação ao que a Luciana falou dos e-mails institucionais, a gente já usa sempre essa questão de e-mail, a gente já utiliza há vários anos, as comunicações para a rede, para todos os locais são feitas por e-mail. Também, puxando o gancho da Magélia agora com a autonomia das medidas protetivas, essa ausência do BO, né? Isso a gente tem que ter muito claro, porque é uma dificuldade, talvez, para ela ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, ou não, né, não tem interesse, mas ela tem acesso à Defensoria Pública através do telefone. Então, ela tem que se possibilitar para essa mulher que ela consiga essa medida protetiva, essa análise da medida, independentemente do BO. Eu acho que é uma situação também que já está bem... a jurisprudência tem jurisprudência nesse sentido, quer dizer, são coisas autônomas, né? A cautelar, a medida protetiva e a ação penal. Bom, com relação à prorrogação da medida protetiva, que tem muitos locais onde estão prorrogando automaticamente, né, a medida protetiva. Eu estou com uma preocupação que me vem agora e que está aparecendo muito aqui, com relação à violência contra as mulheres que atuam na área da saúde. A gente está vendo um aumento disso, a gente sabe que 80% das mulheres enfermeiras, técnicas de enfermagem, são mulheres, né? Os profissionais que atuam nessa área são mulheres, que estão, em determinadas situações, dobrando plantão, com uma situação de sobrecarga também em casa, em relação aos filhos que estão em casa, que a gente sabe que essas mulheres têm, e com o aumento de conflito. Na semana passada, uma médica do Piauí foi assassinada, né? E a gente fica pensando nessa situação, nessa condição peculiar dessa mulher que atua na área de saúde, nesse momento de pandemia. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, um olhar de cuidado para essas mulheres, porque talvez a situação delas seja de em razão da sobrecarga toda de trabalho e todas as situações que podem advir daí, um conflito familiar, elas têm uma situação de vulnerabilidade maior nesse momento também. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que atuar. Eu tenho um caso concreto que surgiram, porque me preocupa também a situação de pensar que, depois de... a mulher já tem a medida protetiva, ficou durante 1 ano com a medida protetiva, caso concreto que eu tive aqui, terminou a medida protetiva, tá? 2 profissionais de saúde que trabalhavam no mesmo setor. Com a medida protetiva, ele foi trabalhar em outro setor. Entretanto, terminou a medida protetiva, no mesmo dia, no fim da medida protetiva, ele fez pedido para voltar para o setor.
Então, nessa situação de pandemia, que já há um estresse maior, eu acho que esse pedido para voltar no mesmo dia em que acabou no dia que acabou a protetiva, ele é bem significativo de que pode haver, né, um problema aí maior de eles estarem no mesmo momento, voltar a trabalhar no mesmo momento, ainda mais nessa situação. Então, essa médica que foi morta lá, me parece que estava separada há 2 anos. Nós temos que pensar o seguinte: não acaba a situação de risco para essa mulher a partir do momento que ela separa. Não, essa situação perdura e pode perdurar por muito tempo. Então, às vezes a mulher vem 1 ano depois, 2 anos depois de separada, pedir uma medida protetiva, e às vezes a gente fica com dúvida, mas tanto tempo assim, será que realmente é necessário? Há um risco? E a gente tem que pensar que essa situação pode perdurar por muito tempo ainda, né? Porque há um vínculo também, há vínculo de filhos, há uma série de vínculos que ficam depois do fim de uma união, ainda mais de um relacionamento abusivo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nas prorrogações também. E aí eu não sei se querem fazer consideração com relação a isso, essa questão, Adriana, mas é mais ou menos isso que eu tinha para falar com relação a essa situação de perigo aí, de vulnerabilidade dessas mulheres que atuam na área da saúde nesse momento e que estão numa carga de estresse muito grande. Obrigada, Jaqueline. Em complemento aí o que você estava falando em relação a esse episódio de feminicídio, né? Essa situação que aconteceu no Piauí, tem ali vários, pelo que eu vi de imprensa e tudo mais, em contato com a própria Eugênia Villa, que é delegada lá no Piauí, e pelas informações do colega que é do lado do Piauí, o nosso querido Zé Olindo, né? Ali havia também várias circunstâncias e vários fatores de risco, né? Principalmente, a gente observa nesse caso, pelas informações, que essa mulher já teria outro parceiro, outro namorado, ou companheiro, né? Quer dizer, já havia um tempo de separação, uma filha pequena, e ela já estava aí em outro relacionamento. Aí a gente vê muito como essa questão da violência, a gente não pode deixar de falar na desigualdade de poder, das relações desiguais e do patriarcado, quer dizer, aquele sentimento de posse e propriedade que os homens, mesmo após a separação e tempo já de separada, ainda acha que a mulher lhe pertence ao ponto de achar que ele pode, e efetivamente no caso concreto, ceifou a vida de uma médica, uma mulher jovem, independente da profissão que ela tenha, quer dizer, uma criança pequena, quer dizer, deixa aí uma filha pequena que fica órfã, né? De pai e mãe, porque no caso em seguida houve o suicídio, né? Ou não sabe se suicídio ou se houve um acidente, enfim. Mas esse caso ele é bem emblemático porque acontece nesse momento de pandemia e como que nós, juízes e juízes, estamos ali no dia a dia apreciando uma medida protetiva, quais são os fatores de risco que a gente tem que olhar mais nesse momento. E o que vocês estavam falando também, que eu anotei aqui, que a Madjelle comentou, que é a questão da independência do registro de ocorrência, né? A medida protetiva, ela tem um caráter satisfativo, ela é uma medida autônoma, ela independe de um boletim ou um registro de ocorrência. E agora, mais ainda, porque a gente sabe que as delegacias estão funcionando, mas ainda de forma precária. Alguns estados não têm o registro de ocorrência online, quer dizer, precisa que a mulher vá presencialmente, fisicamente a uma unidade policial. Tem as dificuldades, o medo que ela tem de contrair o vírus nesse momento, pegar um transporte público, ou mesmo ocorrer outra violência no meio da rua, quer dizer, então são todos esses fatores que a gente tem que flexibilizar